Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa que é de todos nós. Convido a todos que possam fechar os olhos, aliviar as tensões, respirarmos profundamente, serenarmos os pensamentos e nos unirmos em um só pensamento, elevando-nos a Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno deste sublime ideal. Permita, Senhor, que possamos nos dedicar integralmente a este momento, que possamos nos permitir a influenciação e a intuição de teus abnegados benfeitores espirituais que trazem a tua mensagem até nós. Permita-nos, Senhor, que bem usemos estes conhecimentos em prol de nós próprios, hoje e sempre, bem nos adequando ao Evangelho do Cristo. E sob o amparo do mentor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos por aberta a palestra doutrinária dessa noite. Que assim seja. Em tempos de... só esclarecendo o nosso tema como causa e efeito, uma das leis divinas que nós muito estudamos na doutrina espírita, a imagem remete ao bumerangue, que é aquele artefato de tempos recuados que nós arremessamos. Ele viaja distâncias longas, mas retorna a quem atirou. Então, é um simbolismo que queremos fazer uma analogia com esta lei de causa e efeito. Justamente nesses tempos em que vivemos, curiosos, de crimes hediondos, noticiados na televisão, e parece que isso é muito bem... É dada muita importância pela mídia, porque vende esse tipo de notícia. Em tempos em que a corrupção epidêmica toma conta do nosso país, parece haver uma vulgarização, uma banalização dos relacionamentos, até mesmo do núcleo familiar. Então são fatores, são situações que podem despertar em alguns de nós, porque isso é repetidamente noticiado a todos nós, isso está muito próximo, nos rodeia a todos os instantes, e pode, por algum momento, despertar algum sentimento de desilusão, de desesperança, porque parece que estes aspectos negativos são muito mais numerosos em nossos dias. E a partir desse sentimento de desilusão, desesperança, alguém pode se perguntar, mas onde é que está Deus nesse momento que permite tanta tragédia? Porque, por exemplo, lá o Estado Islâmico, pega os jornalistas e filmando tudo, decapita aquele monte de gente, arranca as cabeças filmando e divulga para o mundo inteiro. Os bombardeios de hospitais envolvendo crianças e tudo mais, ou os abusos. Então alguém pode se perguntar por que Deus permite tudo isso? Por que tanta injustiça?
Por que tantos inocentes atingidos? E a doutrina espírita, quando nós procuramos estudar principalmente a lei de causa e efeito, integrada ao mecanismo da reencarnação, nós vamos vendo que esta lei de causa e efeito é o caminho pelo qual se executa a justiça divina, através do encadeamento de nossas existências, ou seja, através também da reencarnação. Então, juntando, causa e efeito, a justiça divina, a reencarnação, todos esses fatores que agora parecem absurdos, parecem injustiças, quando nós olhamos com este olhar mais amplo de justiça divina, reencarnação, a lei de causa e efeito, mas acima de tudo, quando nós procuramos exercitar o olhar do espírito imortal, da vida que não se limita apenas esta existência, e que todos os envolvidos em um atual momento conturbado, como estes que citamos, eles podem estar passando por mais uma etapa que não se iniciou agora, pode ter sido iniciado, e muitas vezes assim em existências anteriores. E que, por mais impressionante que seja essa tragédia, não ocorre o aniquilamento do ser, ocorre o aniquilamento do corpo. O espírito não é destruído. E que isto serve de aprendizado para nós e para quem passa por isso mais intensamente, e servirão de experiências para o porvir. E para que possamos entender esse mecanismo complexo, de por que tantas situações desse tipo acontecendo no mundo inteiro, será que existe injustiça? Será que realmente Deus permite que aconteçam injustiças? Será que existem inocentes sendo acometidos por injustiças? Então, estudando esse mecanismo, procurando saber quem somos nós, que também são os envolvidos nessas situações, porque afinal de contas, nós também passamos por dificuldades. Nós também sofremos. Cada um sofre conforme a sua realidade. Quase todos sofremos turbulências das relações familiares. É quase unânime entre nós, para não dizer unânime. Outros sofrem outros tormentos, como doenças graves e debilitantes desde cedo. Outros, o luto precoce, crianças, órfãos e tudo mais. Então, esse sofrimento, essas situações desafiadoras acometem a todos nós. Portanto, precisamos saber, então, quem nós somos em essência, de espíritos imortais. Precisamos avançar esse olhar sob a ótica do espírito imortal e não apenas limitados a esta existência. Porque, olhando só para essa existência, não conseguimos contemplar o todo. E esse quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, são as 3 perguntas básicas que remetem o desvendar da filosofia da nossa essência. Nós precisamos saber quem somos de fato, quem somos na condição de espírito imortal, e não a nossa identidade atual, o nosso emprego, o nosso endereço, o que fizemos ontem, e sim nossa realidade de espíritos, que fomos criados simples e ignorantes e viemos viajando ao longo de sucessivas reencarnações com o objetivo de aprendizado. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento intelectual, sem domínio
intelectual, sem conhecimento do funcionamento das coisas, dos porquês, e simples porque não temos a complexidade de organização no que tange aos sentimentos, às virtudes, às emoções, à instintividade, às paixões. Então, o nosso desafio é ganharmos intelecto para sairmos da ignorância e ganharmos complexidade ou riqueza de organização, transformando os instintos e as emoções primitivas em sentimentos sublimados, desenvolvendo as virtudes, deixando a simplicidade rumo à complexidade ou à riqueza de organização. Esse é o objetivo. E esse processo ocorre ao longo de sucessivas encarnações, onde nós vamos aprendendo através da tentativa e erro, porque afinal de contas, ninguém recebe um manual de como viver assim que nasce. E o fato de não recebermos um manual, assim como compramos um produto, né? Compramos qualquer produto, vem com um manual de como utilizar. E como nós não temos um manual desde o início, nós somos desafiados através do bom ou do bem empregar do livre-arbítrio a buscar em nossas consciências aquela intuição, não só buscar, mas procurar seguir aquela intuição do que é o correto. Porque lá no fundo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O detalhe é que, no estágio em que nós vivemos, neste mundo de provas e expiações, é muito mais prazeroso o errado. Porque o errado, ele está ligado às sensações, às paixões, a esse mundo físico atrativo, vistoso, ao consumismo, ao materialismo. É mais fácil, porque nós somos absorvidos por essas questões, porque afinal de contas, isto ainda impera neste mundo. Então, nós nos deixamos arrastar, porque não existem vítimas inocentes. Nós nos permitimos o arrastamento. No início, por ignorância, porque não temos o manual, aquele de como proceder. Mas depois, aos poucos, por isso somos inseridos em um ambiente familiar, onde sempre tem alguém que nós taxamos como chatos, e que lá adiante nós vamos nos convencer de que aquele que era o chato, que estava sempre querendo chamar minha atenção, em dificultar as coisas atrativas desse mundo, na verdade, esse chato era um mecanismo, era um instrumento da justiça divina, da misericórdia divina ao meu lado, me intuindo, me relembrando das leis divinas esculpidas na minha consciência. Era uma espécie de anjo da guarda encarnado, porque temos também um anjo da guarda no plano espiritual. Só que enquanto passamos por isso, nós não admitimos isso. Que esta pessoa que frequentemente nos traz, nos puxa para o caminho do equilíbrio, realmente é quem nós pedimos para conviver. E com o passar do tempo e com o surgir dos insucessos, nós vamos nos intervalos entre o desencarnar e enquanto aguardamos uma nova oportunidade, sem o peso do corpo físico como espíritos, então nós temos essa consciência mais ampla e conseguimos olhar esse filme da vida e identificar que, na verdade, aquele que nos insistia ao lado, que nos puxava para o caminho do equilíbrio, quem nos convidava às questões do espírito, quem nos convidava a professar a religião, era quem realmente se preocupava conosco. Quem nos dizia as verdades que não gostávamos de ouvir. É nesse sentido
o buscar quem somos nós. É filosofar cada um consigo mesmo ao longo do seu dia, se o que eu fiz hoje estava de acordo com os valores espirituais, se eu maltratei alguém hoje, se alguém teria alguma queixa de mim, conforme eu o tratei, se eu julgaria equivocada uma atitude que alguma pessoa cometeu, mas que se fosse comigo não, ou então, se eu desencarnasse hoje, em que situação eu chegaria do outro lado? Esse é um questionamento em que se nós fizermos constantemente, diariamente a nós próprios, estaremos contemplando essas 3 perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Imaginando como seria se desencarnássemos hoje, nós conseguimos, aos poucos, com o passar do tempo, da insistência, da persistência, da vontade, da dedicação, responder a essas 3 perguntas. E vamos ganhando, então, riqueza de organização, vamos ganhando complexidade, porque estamos raciocinando com os atributos do Espírito. E, por outro lado, buscaremos desvendar o que são os sofrimentos. Por que eles existem? Mas a melhor pergunta seria: para que eles existem? E quando começamos a vasculhar a nossa trajetória diária, porque esses questionamentos, eles funcionam muito bem para quem se questiona todos os dias, porque assim nós adquirimos o hábito de refletir sobre os valores do espírito imortal. É um hábito. Nós temos o hábito da alimentação, nós temos o hábito da higiene, nós temos o hábito da atividade física, mas e por que não adquirir um hábito de exercitar o espírito? Talvez esse seja o principal hábito a ser adquirido, uma vez que somos espíritos. Então, só que isso dá trabalho. Porque isso nos põe cara a cara com realidades que nós não queremos ouvir ou admitir, muito menos admitir. Então, a melhor pergunta seria: para que dos sofrimentos? E nos aprofundando nesses questionamentos, nós vamos acabar entendendo que nesse mecanismo complexo de ação e reação, ou causa e efeito, nós vamos compreendendo alguma coisa mais ampla, como, por exemplo, a misericórdia infinita de Deus. A misericórdia é infinita e o caráter da evolução é sempre progressivo. Como assim? Nós nunca regredimos em nossa trajetória. Nós só evoluímos. Então, isso gera, no mínimo, um paradigma. Se no início eu me perguntava que Deus é esse que permite que ocorram tantas injustiças, entre aspas, quando eu começo a me aprofundar, eu descubro que a misericórdia de Deus é infinita, tão infinita que só nos permite progredir, não nos permite regredir. Já muda de configuração a impressão que eu tinha da justiça de Deus ou da imagem de Deus. Porque cada escolha acertada que fizemos ao longo de nossa evolução agrega um valor eterno ao espírito. Exemplo: ao longo de nossa trajetória evolutiva, através de sucessivas reencarnações, quando nós aprendemos ou desenvolvemos uma virtude, por exemplo, a humildade, quando nós aprendemos a ser humildes, aprendermos a ser humildes, que não é para agora ainda, mas a gente deve tentar agora já, nós nunca mais deixaremos de ser humildes. Não perderemos a humildade, de forma alguma. Aconteça o que acontecer, as virtudes adquiridas jamais serão perdidas. E, por outro lado, todos os equívocos,
todas as nossas imperfeições, todas as nossas viciações de comportamento, por exemplo, elas funcionam como um débito, mas que é temporário. Então, exemplificando, todas as vicissitudes que nós temos, eu vou usar o exemplo, a maledicência, popularmente conhecida como a fofoca, né? Ou então o egoísmo, ou o orgulho, ou a vaidade. Isso são valores negativos, né? São imperfeições do espírito. E todas as imperfeições são temporárias. Elas não são eternas como as virtudes. E até quando eu vou ter as viciações, as imperfeições? Até quando eu resolver trabalhá-las e transformá-las, sublimá-las em virtudes. Então, os nossos pontos positivos jamais perdemos. E os negativos nós podemos perder assim que quisermos. Isso denota essa misericórdia infinita de Deus dentro dessa perspectiva de que nós só progredimos, só evoluímos e nunca regredimos. Então isso deve mudar completamente o nosso conceito de injustiça, de inocentes acometidos, porque passamos a contemplar de uma forma mais ampla esses mecanismos, de que o espírito nunca é aniquilado, apenas o corpo. Claro que no estágio em que nós estamos, e eu não quero com isso diminuir a importância da morte, do corpo físico, da reencarnação, não. Ninguém tem o direito de abreviar a existência de ninguém. Não é isso. Mas é que o peso disso deve ser relativizado. Não deve ser, assim, o determinante do entendimento que nós vamos ter de todo esse mecanismo. E na prática, essa lei de causa e efeito, o que nós fazemos que retorna para nós? Então, o que eu causo que tem um efeito para mim mesmo? Ou para mim e para os que estão à volta? Na prática, tudo que pensamos, tudo que falamos e todos os nossos atos são as causas destas questões negativas ou positivas, mas que geram um efeito e que nada mais é esse efeito do que a resposta da vida a essas ações anteriores, as causas. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o corpo físico, né? Todo mundo quer saúde, não é verdade? Ninguém quer doença, ninguém quer adoecer, ninguém quer ser vitimado pelas doenças. Mas quantos são aqueles que pensam constantemente em ter saúde, que falam sobre questões salutares e, mais difícil, que têm hábitos geradores de saúde? Vou pegar um pouquinho pesado. Eu quero ter saúde, mas eu fumo, eu bebo, eu penso com ódio, eu penso com rancor, eu penso de forma a denegrir a imagem do próximo, eu julgo o mal que está à volta. Ninguém presta, todo mundo tem valores negativos à minha volta, mas eu não consigo ver o mal que está em mim. Então, se eu penso equivocadamente, se eu falo impropérios e se eu tenho hábitos que não são saudáveis, qual vai ser o efeito disso? Vai ser doença. Não pode ser saúde, porque o meu pensamento não é saudável, minhas palavras menos ainda, e as minhas atitudes são equivocadas. É uma questão matemática, né? Então, por outro lado, se nós pensarmos nas questões, como exemplo, o espírito, né? Se o meu espírito está impregnado, eu quero evoluir, mas eu tenho um mal dentro de mim, e o mal deriva da nossa ignorância. Nós temos que aprender
a reconhecer o mal dentro de nós, que na verdade o mal é a imperfeição, o mal é a vicissitude, e que nós, nos conhecendo como espíritos imortais, vamos identificando que temos essas imperfeições, que aliás não é feio isso, feio é não reconhecer em si e apontar para todos esse mal. Então, eu não reconheço isso dentro de mim. Isso gera, por exemplo, o orgulho, a vaidade. Eu não aceito, inclusive, que alguém diga que eu tenho alguma imperfeição, por exemplo, que eu seja orgulhoso, que eu não admita a opinião de mais ninguém, que eu sempre tenho razão. Com quem pensam que estão falando? Logo eu. Isso gera o quê? Dificuldade de relacionamento, afastamentos, separações, solidão, depressão, suicídio. A patologia do espírito. É o mecanismo de ação e reação como causador de doenças no corpo físico ou no espírito. E depois a gente vai acabar aprendendo que não existe doença do corpo físico. Todas as doenças são do espírito. Todas. Ah, mas uma gripezinha. Agora está todo mundo, né? Até eu estou um pouquinho. Também é do espírito. Por quê? Se a gente se permite baixar um pouquinho o teor vibratório, porque nós somos energia, se eu me deixo levar pelas condições, às vezes não policio, não vigio meus pensamentos, a nossa imunidade acompanha isso. Porque quem determina tudo é o espírito. E somos vulneráveis a doenças infecto-contagiosas. E assim o câncer, e assim uma série de outras doenças, né? E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, nos traz isso. É, pois, na intimidade secreta de cada um de nós, dos nossos pensamentos, e na viva luz de nossos atos, que devemos procurar a causa eficiente de nossa situação presente e futura. É justamente isso que não queremos ouvir, muito menos admitir. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É uma realidade difícil. Dependendo do contexto, é mais difícil ainda falar sobre isso. Vai explicar para alguém que hoje, por exemplo, vive numa condição de extrema pobreza, sem ter o que ofertar de comer a seus filhos. Vai explicar isso aqui. Vai dizer isso aqui para uma pessoa assim. É complicado. Então a gente precisa ter um pouco de também sensibilidade para promover um pouco do caráter otimista. Eu vou dar essa informação para a saída do problema e não fazer ele constatar essa triste realidade como sendo decorrente dele mesmo. Então eu vou dizer que, olha, se você quiser, você pode mudar a sua realidade. Vamos trabalhar, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos... Eu não vou tentar afundar ainda mais a realidade do meu irmão. Então, são perspectivas. Né? Então, se hoje colhemos flores ou espinhos, se hoje choramos ou sorrimos, foi por nossa atuação que aqui chegamos. Como assim? Através de nossas escolhas equivocadas ao longo do tempo. Nós não temos o manual do bem proceder, a não ser que, depois de despertos pelo sofrimento, passamos a buscar essa perspectiva da religião, por exemplo, da filosofia, da moral, da ética. Quer dizer que a salvação está dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das religiões? Eu não quero dizer isso. A salvação está dentro de cada um de nós. É isso que Jesus disse. O reino de Deus está dentro de vós. E não dentro de templos, dentro de... E se está dentro de nós,
este templo, se eu buscar me conhecer e conhecer a minha identidade, meu DNA espiritual, a minha origem de espírito e a minha destinação de espírito, eu me aproximo do reino de Deus que está dentro de mim. Então, isso dá trabalho. É sacrificante. Precisamos abrir mão de algumas coisas deste mundo vistoso, tentador, impressionante, apaixonante, atrativo, das sensações, dos prazeres. É difícil. Tem que cortar na própria carne. Porque muitas vezes dentro do lar, existem as amarras para que nós tomemos esse caminho. Talvez a pessoa que mais amemos não dê valor a essas questões do espírito. Mas e daí? Eu tenho que obrigá-la a reconhecer isso? Ou eu tenho que me separar? Bom, já que não queres o que eu quero, vou cada um para... Não. Esse é o desafio. Este é o caminho da porta estreita que disse Jesus. E a convivência é a parte mais apertada da porta estreita. A convivência é difícil. Os relacionamentos, principalmente estes, onde desejamos coisas diametralmente opostas. Esse é o desafio, porque nós só estamos juntos de pessoas assim, ou elas estão junto de pessoas como nós, porque eu não estou querendo julgar quem está certo, quem está errado aí. Só aconteceu esta união pela lei de causa e efeito. Eu estou neste ambiente familiar graças ao que eu pensei, ao que eu falei e ao que eu agi. Nós estamos unidos agora, pela misericórdia infinita, para aparar as arestas que nós criamos. Então, diante dessas dificuldades, qual a saída? Qual o início da saída? Se tivesse a fórmula, seria tão bom, né? Eu dava a fórmula para todo mundo aqui agora. Mas não, está dentro de cada um. Porque a receita, para mim, é uma. A receita para cada um aqui vai ser outra. Não é uma receita de bolo, é uma prescrição individualizada. Cada um tem o seu contexto. Mas o primeiro grande passo seria: qual a minha parcela de culpa? O que eu pensei, falei ou agi errado para que essa situação tenha chegado a esse ponto? Essa é a grande pergunta. Por que é a grande pergunta? Porque a maioria de nós não quer se fazer. Primeiro, nem imagina se fazer essa pergunta, porque é muito mais fácil culpar os outros. Muito mais fácil culpar o mundo. É simples. É só eu apontar o dedo e resolvo a situação. Só que eu sigo enxergando o mal que está fora e não olho para dentro de mim. Logo, eu estou sempre enxergando o caminho errado. Eu enxergo que o caminho é para lá, quando na verdade o caminho é para cá. É interiorização. Então por isso que a gente não pensa nisso, não gosta de ouvir isso e não quer admitir isso. Mas Jesus disse, ele disse tudo isso quando ele afirmou: toma a tua cruz e me segue. Ele não disse, pega todo o conforto do teu lar, a tua cama aconchegante, o controle remoto que encurta, né, facilita a nossa vida, o ar-condicionado, o carro do ano, todos os teus amigos, os prazeres, as paixões, e quando tiver um tempinho, bate na minha porta. Ele não disse isso. Toma a tua cruz, tuas dificuldades, teus desafios, os relacionamentos difíceis, a convivência quase impossível até que descobramos esses mecanismos. Quando começamos a buscar esta saída, mas buscar o caminho adequado, que é o caminho da interiorização. Quando eu busco em mim as causas eficientes da minha situação, eu assumo o primeiro passo na direção correta. Então, por isso que ele diz, toma a tua cruz, pega as tuas dificuldades, viaja para dentro de ti, te descobre.
e me segue. E Leon Denis diz que, então, o ser colhe exatamente o que plantou. Espinhos, se essa semente foi má, ou flores, se foi a boa semente. E no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? E a resposta é não. Ele pode escolher somente o gênero de provas. O gênero de provas que deve sofrer. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Olha onde ele quer chegar. Assim, todas as atribulações que experimentamos na vida teriam sido previstas e escolhidas por nós mesmos? Olha onde ele quis chegar e chegou, né? E a resposta, sim. Por quê? Como eu faria isso comigo? Eu não lembro, né? A maioria diz isso, eu não lembro. É porque a cada encarnação existe o esquecimento. Mas por quê? Porque essa trapaça tem um mecanismo muito mais amplo, a lei do esquecimento. Por exemplo, como no seio familiar estão agrupadas grandes diferenças do passado que precisam agora aprender a se amar, imaginem unidos ali, no seio familiar, um homem e uma mulher que se odiaram muito no passado, mas que agora precisam aprender a se amar. Só que agora o homem vem na condição de filho e a mulher na condição de mãe. Sem o esquecimento, seria impossível essa mãe dar de mamar para seu filho, envolvendo-o na sua psicosfera de amor, abrandando todo aquele passado delituoso, criminoso, envolvido pelo ódio e pela antipatia. Agora, essas ondas de amor, naquele elo de ligação que só a mãe e o filho, ou a filha, tem naquele momento da amamentação, podem fazer, podem quebrar. E é o início do aparar das diferenças. Como ela, sabendo que odeia aquele ser, vai conseguir irradiar o seu amor? Então esse é um exemplo, por exemplo, um exemplo apenas da lei do esquecimento. Por quê? Né? E é bem razoável do seu porquê. Eu vou pular porque senão o Paulo pula para mim. E Jesus disse tudo isso, né? Tudo que foi falado até agora em 35 minutos, Jesus disse em 6 palavras. A cada um segundo suas obras. Ele disse tudo em 6 palavras apenas. E também disse, vós sois deuses. Que humildade, né? Jesus, olhando para aquela infância espiritual, né? Nós aqui no jardim de infância, apedrejando, xingando, querendo crucificar, ele olha para nós e diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E disse ainda, no mundo tereis aflições. Quando questionado, né, pelos apóstolos, né, sobre todas essas situações que ocorriam, por que disso, por que daquilo, ele disse, então, no mundo tereis aflições. Entretanto, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele passou por tudo isso. Só que em eras muito recuadas que nós não conseguimos alcançar. Ainda, um dia vamos. Então essa era a mensagem que nós tínhamos para a noite. É esse complexo mecanismo, né, da lei de causa e efeito, e que é o meio pelo qual se executa a justiça divina em nossas existências. E isso tudo é possível descobrir e adequar cada um à sua realidade na medida em que estudamos, em que buscamos. Na casa existem grupos de estudos que são abertos, não exigem pré-requisitos, não exigem importância financeira, ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa, sabe? Eu quero ir só para estudar. Eu posso ir lá e só estudo na casa espírita. E é este estudo em grupo em que nós potencializamos essas descobertas. Porque cada um tem um entendimento, cada um tem uma impressão, cada um tem uma opinião,
E no grupo são construídas, então, formas elaboradas de raciocinar. Então, um estudo em grupo abrevia muito tempo de estudo individualizado. Esse é o convite da casa, esse é o convite da causa espírita. Tornar seres de bem, né? O eixo da doutrina espírita, a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é a adequação de todo o conhecimento da doutrina espírita à nossa realidade íntima. Por isso que não existe receita de bolo, não existe prescrição para todos. Cada um vai descobrindo e se autoprescrevendo as medicações do espírito. Convido a todos, então, que possamos fazer a nossa prece de encerramento, com os pensamentos já elevados. Unamo-nos agora em sentimento, em um só sentimento de gratidão pela vida. Gratidão por todas as oportunidades que deparamos ao longo dos nossos dias. Obrigado, Pai, por cada pedra que surge no meu caminho. Dai-me forças para que eu possa superá-las com sabedoria e trazê-las para meu próprio benefício, construindo o templo imperecível do Espírito com cada uma dessas pedras, através do aprendizado, superação das dificuldades, através do exercício dos valores do Espírito, que só podem ser obtidos através da superação dessas dificuldades, Pai. Perdoa-me o queixume, perdoa-me o azedume, a incompreensão, todas aquelas vezes em que julguei-te injusto e julguei-me inocentemente acometido. Perdoa-me, Pai, por esse entendimento equivocado. Dai-me forças, dai-me vontade e esperança, a fim de que possamos avançar na aquisição desses conhecimentos e, mais ainda, que eu possa ganhar entendimento, que eu possa enriquecer os meus sentimentos, em que eu possa sublimar-me, me aproximando de Ti. Perdoa, Pai, pelos equívocos gerados pela ignorância ou pela displicência. Mas agora dispomos-nos, sincera e humildemente a Teus pés, dispostos a seguir o caminho reto, o caminho que nos conduz a Ti, e unidos em um só sentimento, podemos direcionar os influxos salutares que emanam dessa egrégora aos corações de todos aqueles queridos que sofrem nos hospitais, vitimados pelas mais diversas doenças. Que possamos irradiar também, Pai amado, o amor no coração daquele que sofre, vitimado pela solidão, dos transtornos depressivos, ou então limitado pela instalação dos processos obsessivos. Derrama sobre eles a Tua luz, permita-lhes uma trégua de raciocínio claro e que possam erguerem-se rumo a Ti, permitindo o afastamento dos fatores que os levaram ao sofrimento. E se não for possível a cura, que o alívio lhes enxugue o pranto,